Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para juntos compartilharmos da poderosa Palavra de Deus. Hoje no programa nós queremos falar sobre estabilidade ou instabilidade. Qual a sua marca? Nós queremos, nesta mensagem, mostrar que nós precisamos buscar o equilíbrio para viver uma vida abençoada e abençoadora. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, o capítulo de número 6, o verso 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Pois bem, baseado nesse texto, eu quero falar sobre o seguinte tema: estabilidade ou instabilidade? Qual a sua marca? Estabilidade ou instabilidade? Qual a sua marca? Quando nós falamos de estabilidade, nós estamos falando daquilo que é firme, de uma pessoa que tem a sua vida, em todos os aspectos, equilibrada. Ele não sofre alterações. Estabilidade é você ter uma vida em que, mesmo sob pressão ou sob provação, você consegue manter o equilíbrio. Então veja aqui, a sociedade e também a igreja, ela valoriza muito as pessoas que demonstram estabilidade, não é? Agora, por sua vez, se estáveis ou pessoas que possuem a capacidade de manter-se estáveis diante das adversidades, há também as pessoas que são instáveis, ou seja, elas apresentam uma consequente variação do seu comportamento. Hoje elas estão bem, amanhã elas estão lá embaixo, depois elas sobem novamente, se estabilizam, depois descem novamente, se estabilizam, enfim, elas vivem apresentando estas variações. Permanecer firme, na verdade, é algo muito importante, porque é muito triste você estar do lado de uma pessoa, ou trabalhando, ou no caso quando é o cônjuge, noivo ou namorado, que seja, quando a pessoa ela é instável, ou seja, hoje está bem, amanhã não está, é muito difícil. E é baseado nisso que eu quero falar-lhes acerca desse assunto. Porque quando nós conseguimos alcançar a estabilidade, a nossa vida flui melhor, as pessoas que estão do nosso lado, elas são realmente também abençoadas e as coisas tendem a ser coroadas de pleno êxito. Agora, veja só, a busca pelo equilíbrio na vida deve ser a marca de toda pessoa que quer ser vitoriosa. A estabilidade é um traço de caráter. Essa é uma verdade. A estabilidade é um dos aspectos do nosso caráter, construído ao longo da nossa vida. A estabilidade é muito importante para Deus e absolutamente vital para uma vida cheia de paz, gozo, liberdade e produtividade. Efetivamente, uma pessoa só pode ser produtiva se ele for estável. E eu li um texto em que Paulo está falando sobre isso.
O capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo de número 10, o apóstolo vai nos ensinar sobre a armadura de Deus, o que eu devo fazer para que eu tenha uma vida estabilizada. Não é? Mas antes de eu entrar a fundo no texto e mostrar aqui algumas verdades, permita-me mostrar por que uma pessoa ela se torna instável. Por que hoje uma pessoa está bem e amanhã ela não está bem? Por que hoje ela está equilibrada, com a sua vida equilibrada e amanhã não está? Então vamos lá. Primeira, algumas características dos instáveis. Quem é que faz isso? Pessoas propensas ao desânimo. Toda pessoa instável, ela é suscetível ao desânimo. Dificilmente conseguirá levar avante seus projetos por muito tempo. Tal pessoa olha e mede tudo pelas coisas externas, pelas coisas que estão acontecendo, ao invés de medir pela perspectiva do seu objetivo, do seu alvo, acima de tudo com a ajuda de Deus. Então, quando as circunstâncias parecem se encaixar, elas estão animadas. Mas basta alguma coisa desencaixar, basta alguma coisa dar errado, aquilo já é suficiente para a pessoa desanimar, parar e, consequentemente, desandar. E quando as circunstâncias da vida são levadas dessa forma, essas pessoas elas sempre estarão apresentando altos e baixos. Eu penso que é muito triste para uma mulher, por exemplo, casada, ter um marido instável. De igual forma, é muito triste para um marido ter uma esposa instável. Hoje ela está bem, hoje ele está bem, amanhã não. Você já conviveu com pessoas assim? Pessoas que têm dificuldade para vencer, por exemplo, os vícios. Tem gente que basta ter uma dificuldade que ele quer apagar a sua mágoa no álcool, nas drogas. E em tantas coisas que são subterfúgios, são fugas, são instrumentos de fugas que as pessoas arrumam para apagar as suas mágoas. E isso é terrível para a pessoa que o faz, de igual forma terrível para quem convive. E é justamente por causa disso que nós temos que lutar para nós termos uma vida equilibrada, disciplinada, uma vida em que você consegue, mesmo quando alguma coisa dá errado, você consegue manter a serenidade, manter a paz, manter o equilíbrio para não fazer doidura. Estas são algumas verdades relacionadas a este tema. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade à mensagem. Estabilidade ou instabilidade? Qual a sua marca? Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem que nós estamos desenvolvendo, nós estamos falando sobre estabilidade ou instabilidade. Qual a sua marca? Nós terminamos o primeiro bloco dizendo que pessoas instáveis, elas são muito propensas ao desânimo. Tempo em tempo elas desanimam com os seus projetos e aí, o que acontece? Elas não conseguem levar à frente os seus projetos.
Começa um projeto, logo tem que abandoná-lo, porque desanima. Aí começa com outro, logo desanima de novo. Por quê? Porque não tem estabilidade. É muito triste, eu dizia sobre isso. Mas existe um outro aspecto, que geralmente os instáveis, eles acabam se deixando levar, que é o período de inatividade. Os instáveis, de tempo em tempo, se achará na inatividade, se tornam inativos. Isso ocorre parcialmente porque a sua ação, ou falta de ação, é levada mais pela emoção do que pela obediência aos seus princípios e aos seus objetivos. Se as coisas parecem não estar dando certo, elas vão, como já disse no bloco anterior, elas vão insistindo, mas se alguma coisa sai do normal e começa a dar errado, elas desistem. E aí entram num período de inatividade, somem, desaparecem e acabam trazendo muito prejuízos para algo que é muito importante, que a gente leva anos construindo, que é a questão da confiança. Uma pessoa instável, dificilmente ela vai adquirir confiança das pessoas que cercam. Como é que você pode trabalhar ao lado de uma pessoa que não tem estabilidade? Como é que você pode viver maritalmente, conjugalmente, como já acabei de dizer, com uma pessoa que não tem estabilidade? Enfim, a vida, ela é dois estáveis. Pessoas que conseguem manter o equilíbrio, a disciplina da sua vida, sempre vão ser bem-sucedidas. E é baseado nisso que esse texto, Paulo está dizendo para nós, e aqui eu quero agora voltar para o texto, ele diz assim, olha, no demais, irmãos, versículo 10, Efésios capítulo 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo que nós temos que manter-nos firmes, focados, acima de tudo com o nosso objetivo estabelecido. Para quê? Para que a gente possa resistir, não é? E vencer o diabo. Versículo 12, porque nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí chega o versículo 13, que foi o que li no início da nossa prédica. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quando eu me aproprio dessa armadura, quando chega o dia mau, e a gente precisa saber que todos nós temos o dia mau na nossa vida, tem dia que as coisas estão uma beleza, mas tem dia que você amanhece, o dia está cinzento, tudo está diferente, tudo está difícil, parece que é um dia pesado. É nessa hora que você tem que manter a estabilidade. Você não pode variar. E só consegue fazer isso, ficar firme, quando você se estabiliza em Cristo Jesus. Então veja aqui, a partir do versículo 14, alguns conselhos do apóstolo São Paulo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, primeira coisa que eu coloco aqui como receita para desenvolvermos a estabilidade, né? Estabilidade, equilíbrio. Instabilidade, desequilíbrio. Então, a primeira coisa, você precisa cingir os seus lombos com a verdade. O versículo diz, cingindo os lombos com a verdade. O que a verdade pode fazer? A verdade pode te proteger. A verdade, ela sempre vai te proteger. Por quê? Porque a verdade, nada pode contra ela. Há um versículo que diz que nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Então, quando você é verdadeiro, às vezes você pode até ter algum problema por ser verdadeiro, mas eu nunca vi uma pessoa ser derrotada porque foi verdadeiro. A verdade te protege, a verdade te traz segurança, a verdade te traz credibilidade, a verdade pode te proteger em qualquer circunstância. O que não pode te proteger é a mentira, porque a mentira ela é própria de pessoas instáveis, pessoas que hoje estão bem e amanhã não estão. O instável, ele vai sempre usar da mentira para tentar resolver seus problemas. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui como receita para você estabilizar a sua vida é você
permanecer na verdade. E a segunda, o versículo, desse mesmo versículo, diz assim, ó, vestida a couraça da justiça. Vestir a couraça da justiça, isso aqui fala de você ter uma vida santificada. Você se vestir desse manto de justiça, nada mais é do que você ter uma vida pura, uma vida consagrada a Deus, uma pessoa que consagra a sua vida, uma pessoa que tem, acima de tudo, as suas vestes de santidade, é uma pessoa que com certeza sempre terá a ajuda de Deus. E quando nós somos ajudados por Deus, a nossa vida, ela possui equilíbrio, nós temos estabilidade. E aí, eu preciso fazer uma pergunta. Como é que tem sido a sua vida? Você tem sido uma pessoa estável ou instável? Você tem vivido uma vida de equilíbrio ou a sua vida é uma vida desequilibrada? A ponto de hoje você estar em alta, amanhã em baixa. Hoje você está no pódio, amanhã você está na lona. Eu não estou dizendo a gente ter problemas, porque todos temos agora. Eu não posso ter uma vida de altos e baixos, eu tenho que ter uma vida equilibrada. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos encerrar mostrando mais alguns conselhos dentro dessa receita para a estabilidade. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre estabilidade ou instabilidade. Qual a sua marca? Então nós encerramos o segundo bloco dizendo que quem cinge os seus lombos com a verdade e quem veste a couraça da justiça vai sempre buscar uma vida equilibrada. Mas o versículo posterior, o versículo 15 do capítulo 6 de Efésios diz assim, ó, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aqui, calçar os pés com o Evangelho da Paz fala de algo muito importante, que isso faz a gente se sentir útil no reino de Deus especialmente, que é a evangelização. O que é isso aqui? É quando você se devota a também ajudar as pessoas. Evangelizar é você pregar, é você mostrar o caminho da verdade a outras pessoas. E aqui quando você consegue calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz, você vai buscar estabilidade. E você vai conseguir caminhar dentro do caminho da verdade, sendo útil para o reino e, consequentemente, sendo beneficiado pelas suas atitudes. E, em quarto lugar, dentro dessa receita para desenvolvermos a estabilidade, o versículo 16 diz assim, ó, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O quarto instrumento que eu tenho que usar para ser estabilizado na vida cristã e na vida de modo geral é tomar o escudo da fé. Isso aqui está falando de dois elementos muito importantes: proteção e segurança. Quando eu tenho o escudo da fé, eu consigo, conforme o versículo diz, apagar os dardos inflamados do maligno. O que é isso aqui? Os senhores sabem que nosso adversário, que no capítulo que estamos estudando, versículo 12, diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas.
A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade, contra Satanás e os seus demônios. E de vira e mexe, eles usam dardos, setas malignas, para tentar nos inocular o veneno mortal do pecado. E como é que eu consigo vencer e manter-me equilibrado? Quando eu uso o escudo da fé. Uma pessoa que tem fé, amados, dificilmente será atingida por Satanás e terá vida instável, não é? É isso que nós estamos sendo ensinados aqui pelo apóstolo São Paulo. Eu preciso usar o escudo da fé. Escudo é um equipamento de defesa. Você se defende, né? Um militar, as pessoas que treinam para guerrear, elas se utilizam do escudo como instrumento de defesa. Mas, em quinto lugar, tem uma outra coisa muito importante que dá estabilidade à nossa vida. O versículo de número 17 diz assim, ó, também tomai o capacete da salvação. Capacete é a palavra que nós encontramos aqui. Capacete da salvação. Vista o capacete da salvação. Isso aqui está falando da proteção do órgão vital do nosso corpo. Aqui na cabeça está o quê? O centro comando do corpo. Se a cabeça é boa, se você tem uma cabeça legal, bem protegida, bem equilibrada, o corpo vai desfrutar disso. Mas se a cabeça não funciona, diz a própria palavra que todo o corpo padece. Então, quando você coloca um capacete, você está querendo fazer o quê? Proteger o órgão vital do seu corpo. Capacete é um instrumento de proteção. De proteção. Então, o capacete vai impedir de você ter surpresas desagradáveis. E mesmo se houver um acidente, você está protegido. Os órgãos vitais, a sua cabeça, o seu cérebro está protegido. Quantas pessoas que às vezes usando um veículo motorizado, uma moto, por exemplo, se acidenta, se ele está de capacete, é uma segurança, um equipamento a mais para protegê-lo. E aqui a Bíblia está usando a linguagem de figura, ainda que ele estava usando um soldado, não é, equipado para a guerra, o capacete tem essa capacidade de nos proteger. Agora, para concluir, além de cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, tomar o escudo da fé, vestir o capacete da salvação, nós temos que usar uma poderosa arma que chama-se espada do Espírito. E aqui o versículo 17 diz assim, ó, também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa espada é poderosa. Sabe por que ela é poderosa? Porque ela corta dos dois lados. A Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes. O versículo 17 diz, né, que ela tem esse poder de cortar. De cortar. É a espada do Espírito. E ela tem a capacidade de cortar. Aqui não diz, mas lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, você quer ter uma vida estável? Você quer ter uma vida equilibrada? Seja um amante da palavra, viva pela palavra, ande através da palavra, tenha a Bíblia como regra de fé. Tem muitas pessoas que não querem acreditar na palavra, que não veem a Bíblia com bons olhos. Você só tem a perder com isso. Este é o livro de Deus. Esta é a mensagem que vai te dar norte, que vai te dar rumo, que vai fazer a sua vida ser estável. Eu nunca vi um amante das Escrituras Sagradas que ama a palavra de Deus e obedece, porque tem gente que conhece a Bíblia, mas não obedece. Não adianta. Mas quando você conhece e obedece, a sua vida se estabiliza. E aí, pode vir dificuldade, pode vir luta, pode vir problema, você manterá o equilíbrio na hora da adversidade. Então, estabilidade ou instabilidade, qual é a sua marca? Eu acabei de mostrar aqui o que você tem que fazer para estabilizar a sua vida. E só Jesus pode fazer isso. Amém? Eu quero orar com você e pedir a Jesus que te ajude, que me ajude, que nos ajude a vivermos uma vida de estabilidade,
ou em outras palavras, de equilíbrio. Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ministrar uma palavra que mostra a importância de termos uma vida equilibrada, estabilizada. E nós sabemos, Pai, que só o Senhor pode estabilizar a nossa vida. Eu acabei de mostrar aqui os conselhos do apóstolo São Paulo, Pai, para que nós tenhamos uma vida equilibrada, uma vida estabilizada. Ajuda o meu irmão, Senhor. Ajude o ouvinte do programa Palavra de Fé a viver o que eles acabaram de ouvir. Que nós consigamos vivenciar a Tua palavra, que nós possamos vencer, Pai, todas as astutas ciladas do diabo, conforme o texto diz. Que nós consigamos estar protegidos, vestidos de toda essa armadura que o Senhor nos disponibiliza, para que nós consigamos ter, no final da nossa trajetória, Pai, o privilégio de ter uma vida centrada, equilibrada, estabilizada. É o que eu quero te pedir, Pai. Em nome de Jesus, te agradecer. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você e que você possa vivenciar, viver na prática o que você acabou de ouvir. Nós queremos aproveitar o momento para desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa estar na sua vida, na vida da sua família e de todos aqueles que você ama. Fica com Deus. Deus te abençoe.